Fala pessoal, tirando um pouquinho aqui a poeira do canal do Caio Costa, como vocês podem ver ainda com algumas mudanças, um probleminha de logística, mas não dava para não passar em branco, aliás não dava para passar em branco a final do Campeonato Cearense que acontece neste sábado, 4h30 da tarde, na verdade 4h40, entre Ceará e Fortaleza. Afinal de contas, como chegam as duas equipes para a grande decisão do Campeonato Estadual. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a cada um de vocês. A gente tem mais de 12 mil inscritos aqui no canal, motivo de muita felicidade. Pedir também que você deixe o like, porque é muito importante para o crescimento do canal, para que o vídeo chegue a mais pessoas, para a discussão aumentar. Era até uma ideia fazer, na verdade, uma live para conversar mais com vocês, não ser tanto um monólogo. Só que ainda, como eu falei, problemas de logística, vim aqui fazer um vídeo para a gente trocar, botar algumas ideias na mesa do que a gente pode esperar desse Clássico Rei. O Clássico Rei tem tudo para ser o último do ano, a não ser que as duas equipes se encontrem na Copa do Brasil. É bem verdade que no passado recente isso aconteceu em 2 edições, mas não é tão provável, né? Não é tão comum. Então é muito provável que seja um jogo para finalizar a série de confrontos entre Ceará e Fortaleza. Tem também a Copa do Nordeste em que eles podem se encontrar numa semifinal. É bem verdade isso, até mais provável que uma Copa do Brasil. Mas o fato é que é o jogo, é o Clássico Rei mais esperado do ano. E mais esperado mesmo, porque quando começa o Campeonato Cearense, eu fiz um vídeo logo no início da competição, é tudo esperado para que a final seja entre Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, e ambos com sobras até, com um outro percalço, mas garantiram, confirmaram seus favoritismos e chegaram à grande final. Falando primeiro do Ceará, que é o mandante do jogo, né? O Ceará chega para a partida, tem uma dúvida, a questão do Ramon Menezes, existe a informação de que o Jonathan treinou até mais do que o David Ricardo como titular. Eu viria com o David Ricardo, tem mais ritmo de jogo, tem mais entrosamento com o Matheus Felipe, jogaram juntos mais vezes. Me agrada mais a ideia da saída de bola, mas o Mancini pode estar pensando na questão de um jogo mais físico, que foi algo que o Fortaleza tentou em alguns momentos na primeira partida, e talvez por isso a ideia de um jogo aéreo do Fortaleza, no qual o Ceará se comportou muito bem no jogo de ida com o Matheus Felipe e Ramon, possa talvez ser a opção ao Jonathan e não ao David Ricardo. No mais, talvez o único senão é se o Mancini pode aprontar na escalação de o centroavante. Afinal de contas, né, o Ailon vinha muito bem nessa função, mesmo não sendo um centroavante de origem. O problema sempre foi no ponta direita, no cara que joga pelo lado direito. Facundo Castro não emplacou, Janderson não joga, não traz confiança de que vai entregar maior qualidade naquele setor. Nem de longe lembra o jogador que, por mais que tivesse alguns erros de tomada de decisão, mas era perigoso, por exemplo, no estadual do ano passado, marcou gol inclusive no segundo jogo. O Janderson não vive esse momento, e aí fez com que o Mancini adaptasse o Ailon a jogar daquele lado direito e colocar o Barceló como centroavante. Barceló que marcou o gol que, quer ou não, levou o Ceará à final, né? Porque aquele 3-2 contra o Ferroviário deixou o Ceará com vantagem de empate para o segundo jogo contra o time Coral, e foi aquele gol do Barceló e o Ceará se classificou com um empate diante do Ferroviário. Só que o Barceló também não emplacou, e fica-se a dúvida, né? Se o Mancini for mexer na equipe titular, por mais que ele tenha, por exemplo, o Castilho de volta, e aí uma questão só de característica, né, entre ele e o Mugni. O Castilho tem mais intensidade, o Mugni talvez um pouco mais técnico, mas talvez fosse a grande surpresa se o Recalde, que jogou de centroavante nos Old Boys, aparecer jogando por ali. Até porque hoje o Lourenço é o meia titular, então o Bruninho é a reserva do Lourenço. O Recalde perdeu espaço nessa hierarquia e poderia ser a grande surpresa. No mais, não imagino um Ceará com muitas mudanças. Passando para o lado do Fortaleza, até por ter um leque de opções maiores, é que ficam as maiores dúvidas do que a gente vai ver dentro de campo. Existe a expectativa da volta do Tinga. Fortaleza se encontrou defensivamente, pelo menos não sofreu gols em 2 partidas seguidas, depois de vários jogos sofrendo gols, voltando a atuar com a linha de 3 zagueiros. E não imagino, se o Tinga voltar, que ele voltasse como um zagueiro pelo lado direito, como vimos ele atuando durante toda a temporada de 2021. E aí é que ficam 3 dúvidas. Volta o Tinga como ala? Ele deixa o Tinga no banco? Ele abre mão do Pikachu como fez no primeiro jogo? Pikachu foi titular no jogo do Paraguai. E isso me deixou um pouco até receoso em relação à questão do Tinga. Porque se a ideia era poupar jogadores para o jogo
do clássico do sábado, o Pikachu foi titular lá no Paraguai, o Dudu não jogou. E o Dudu que foi titular no jogo na Arena Castelão do último sábado. Então esperar para ver essa questão. Fica muito claro que o Fortaleza vai ter dificuldades em relação ao Caleb, que não foi titular, mas era uma arma para deixar o time um pouco mais leve. O Caleb não vai para o jogo, o Caleb se contundiu durante a partida. Então, dentro de um time que está recuperando, tentando recuperar a confiança e passa muito por tentar dar solidez defensiva, não vai ser surpreendente para mim se voltarmos a ver um time com um trio de volantes, o Hércules tendo talvez a prerrogativa de sair um pouco mais para o ataque. Passando também por base as mudanças que ele fez no jogo lá do Paraguai. Por exemplo, Lucero certamente é titular mesmo não vivendo um grande momento, uma vez que Machuca e Galhardo jogaram como titulares lá. O quebra-cabeça pode ser começado a ser feito de acordo com aquela escalação do jogo lá no Paraguai. Então, eu não imagino um jogo aberto. Vou ficar até feliz, em termos surpreso, mas numa felicidade, vamos falar assim, de ver um jogo aberto. Imagino um jogo, principalmente no primeiro tempo, muito parecido com o primeiro. Um time que apostou em recuperar a solidez defensiva. O Ceará, num determinado momento do ano, sofreu 10 gols em 5 jogos. Conseguiu fechar a torneira, nos últimos 4 só sofreu gol por Itabaiana. E um outro que carece de um pouco mais de confiança e está tentando recobrar isso. Que às vezes até criava muito, tomava um gol e a coisa degringolava. O que explica muito como o Fortaleza jogou a partida de ida com a linha de 3 zagueiros, muitas vezes fechando uma linha de 5 defensores, com Pacheco e Dudu fechando atrás, e até mesmo ter mantido um pouco desse sistema no jogo contra o Paraguai. No mais, é aquilo que a gente sabe, é um grande clichê, mas é uma verdade. É um jogo que é histórico antes mesmo da bola rolar. Afinal de contas, está em jogo um hexacampeonato inédito no futebol cearense e do outro lado está o Ceará tentando recuperar um título que não acontece desde 2018. Então, a diferença do patamar nacional de hoje não tem entrado em campo nos últimos 2 anos. Ano passado foram duelos equilibradíssimos entre Ceará e Fortaleza, com o Ceará levando a melhor na Copa do Nordeste na semifinal e o Fortaleza no estadual. Esse ano o desenho continua o mesmo. São 3 jogos, uma vitória do Ceará e 2 empates. Então isso não tem entrado tanto em campo. Então é de se esperar um jogo muito tenso, não imagino um jogo muito aberto e sempre esse quebra-cabeça de tentar imaginar um pouquinho de quem que pode vir de surpresa. No caso do Ceará, talvez seja a ideia do recalde. No caso do Fortaleza, não imagino o Vojvoda, depois de tentar reencontrar uma estabilidade defensiva, abrir mão dos 3 zagueiros. E aí fica essa dúvida. Tinga vem pro jogo? Se vem pro jogo, vem como zagueiro ou vem como lateral? Não acredito que como zagueiro. Vem como ala. Abre-se mão de Pikachu, joga com o Pikachu mais à frente. Surpresas que o Vojvoda costuma fazer e nós vamos esperar para ver a partir das 3h30 da tarde, né? Que é a hora que sai as escalações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, muito obrigado mesmo por estar inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Eu prometo atualizar com mais frequência, estamos resolvendo os problemas aqui de logística. Deixa o like que é muito, muito, muito importante e deixa também seu comentário, o que é que você espera do Clássico Rei desse sábado, que vai definir o campeão cearense de 2024.